verdade sobre o Halloween que muitos cristãos ignoram e o que a Bíblia revela. Há uma noite em que o mundo inteiro parece brincar com o medo. Ruas se enchem de luzes artificiais, crianças vestem máscaras e adultos riem de histórias que antes fariam qualquer civilização tremer. Chamam de Halloween, dizem que é apenas uma festa, apenas diversão. Mas o riso que ecoa nessa noite carrega algo mais profundo, um eco antigo, nascido do medo da morte e do esquecimento de Deus. O homem moderno se acostumou a zombar do invisível. Pinta o mal de cores vivas, transforma o terror em fantasia e o espiritual em entretenimento. Mas o que o riso esconde? O que está por trás da inocência das fantasias e dos doces? O que realmente acontece quando o mundo inteiro celebra o medo como se fosse arte? Em tempos antigos, essa noite era marcada por fogo, rituais e invocações. Era o tempo em que os povos acreditavam que o véu entre vivos e mortos se tornava fino e que os espíritos caminhavam entre os homens. Hoje, a tecnologia substituiu o altar e o fogo virou LED, mas o espírito que inspirou essa celebração nunca deixou de existir. Deus sempre advertiu seu povo sobre as alianças invisíveis, aquelas que nascem da ignorância e florescem no hábito. O meu povo perece por falta de conhecimento, disse o Senhor. E talvez o maior perigo do Halloween não esteja nos símbolos, mas na indiferença espiritual que ele revela. Não se trata de ter medo, mas de compreender o que o medo significa quando é celebrado. Porque quando o mundo chama o mal de diversão, o discernimento se torna a primeira vítima. Esta é uma mensagem para os que ainda têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Uma chamada para quem não quer viver adormecido em meio às sombras disfarçadas de festa. A verdade sobre o Halloween não é apenas sobre uma data, é sobre um conflito antigo, o do homem tentando transformar trevas em luz. E é nesse ponto que começa a nossa jornada. O sorriso das trevas. Há algo perturbador no modo como o ser humano aprendeu a rir do que deveria temer. O Halloween é o espelho dessa ironia espiritual. Uma data que nasceu do medo da morte, mas que hoje é celebrada como se fosse apenas um jogo de cores, doces e fantasias. No entanto, sob essa aparência inocente, há uma mensagem que continua sendo proclamada, mesmo quando ninguém a ouve conscientemente. O riso diante do medo é, na verdade, a confissão de uma geração que perdeu o senso do sagrado. Em tempos antigos, o medo fazia o homem buscar refúgio em Deus. Ele sabia que existia algo além do que podia ver e tremia diante desse mistério. O medo não era algo a ser celebrado, mas a ser vencido pela fé. Hoje, o medo se tornou uma mercadoria. Ele é produzido, vendido e consumido em larga escala. Filmes, séries, fantasias e canções fazem da escuridão um espetáculo. E o riso, que antes era um mecanismo de defesa, agora é um símbolo de rendição. Quando o homem ri da morte, não é porque venceu o medo, é porque se acostumou a viver sem esperança. Em sua origem, o Halloween estava ligado ao culto dos mortos e ao medo de espíritos vingativos. Povos antigos, como os celtas, acreditavam que durante uma certa noite do ano, o mundo dos vivos e dos mortos se misturava. Acendiam fogueiras, ofereciam alimentos e vestiam máscaras para enganar as almas errantes. Naquela cultura, rir diante do terror era um ritual. O riso era uma forma de dizer aos mortos: nós não temos medo. Mas por trás dessa bravata havia desespero. Era o riso dos que já haviam esquecido quem era o Criador. O riso de quem tenta negociar com as trevas para comprar um pouco de paz. O mundo moderno não mudou tanto quanto imagina. O altar agora é o palco. A fogueira virou iluminação artificial e as oferendas se transformaram em entretenimento. O medo antigo apenas mudou de forma. Ele já não se manifesta com gritos ou invocações, mas com sarcasmo e indiferença.
A geração que mais se diz livre é a que mais se diverte com o que a aprisiona. E o sorriso das trevas se tornou a trilha sonora dessa escravidão disfarçada de liberdade. Deus, em sua palavra, nunca tratou o medo como uma brincadeira. O medo é a distorção do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o medo do invisível é a ausência de fé. Quando o homem perde o temor santo, ele tenta controlar o desconhecido com o riso, e quando ri do que é espiritual, acaba zombando do próprio Deus. É por isso que o Halloween, embora pareça inofensivo, se tornou o símbolo de uma inversão moral. Aquilo que antes era evitado agora é desejado, e o que antes era profano agora é celebrado. Segundo o contexto cultural da época em que essas tradições nasceram, o riso diante da morte não era um gesto de alegria, mas um pacto psicológico. Rir dos espíritos era uma tentativa de torná-los menos ameaçadores, de humanizar o sobrenatural. Essa necessidade de domesticar o medo foi o primeiro passo para a idolatria moderna, transformar o que é espiritual em espetáculo. O problema é que aquilo que é tratado como arte acaba se tornando altar, e o altar define o objeto da adoração, mesmo que o adorador não perceba. O sorriso das trevas, portanto, não é apenas uma metáfora. Ele é um retrato profético de uma geração que prefere rir do que refletir. Uma geração que, ao zombar das sombras, esqueceu que a verdadeira escuridão não está fora, mas dentro do coração humano. A Bíblia afirma que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Esse amor pelo oculto disfarçado de diversão é o sinal mais claro de que o riso se tornou um véu, uma forma de esconder o vazio espiritual que grita por dentro. Há uma diferença abismal entre rir da vida e rir da morte. O primeiro é sinal de gratidão. O segundo, de insensatez. Quando o mundo ri da morte, ele não está celebrando a vida, mas negando a eternidade. O sorriso das trevas é o aplauso do homem caído para o sistema que o engana. É a gargalhada de quem vive anestesiado, sem perceber que o medo que tenta disfarçar é o mesmo que o mantém escravizado. O cristão verdadeiro não precisa rir das trevas para provar que não tem medo. Ele caminha na luz porque sabe que a escuridão não tem poder sobre quem pertence a Cristo. O discernimento não é medo, é maturidade espiritual. Quando o crente entende que há realidades espirituais invisíveis agindo por trás daquilo que o mundo chama de diversão, ele aprende a discernir o riso que liberta do riso que corrompe. O sorriso das trevas é o retrato de uma geração que perdeu a reverência. É o momento em que o medo se transformou em espetáculo e o sagrado em piada. Mas o riso não apaga a verdade. Ele apenas a cobre por um tempo até que a luz volte a brilhar. E quando essa luz vem, o que antes parecia engraçado se revela trágico. Porque rir das trevas é rir de algo que ainda quer destruir você. E o único riso que realmente vence a morte é o riso da ressurreição. Aquele que nasce quando a alma encontra Cristo, e o medo perde o direito de existir quando o medo se tornou festa. O medo é uma força antiga, ele acompanha o ser humano desde o início, moldando sua relação com o desconhecido. Mas há um ponto na história em que o medo deixou de ser enfrentado com fé e passou a ser celebrado como parte da cultura. É nesse ponto que nasce o Halloween, uma tentativa humana de transformar o pavor em ritual e o ritual em festa. O homem antigo acreditava que se conseguisse rir do que temia, conquistaria poder sobre o invisível. O homem moderno fez o mesmo, apenas trocando as tochas por lanternas e os cânticos por músicas festivas. O medo foi reembalado, pintado de laranja e vendido como diversão. Segundo registros históricos, o Halloween tem origem no festival celta chamado Samhain. Era o fim do verão e o início do inverno, uma transição simbólica entre a vida e a morte.
Naquela noite, acreditava-se que os espíritos dos mortos voltavam à terra e que as fronteiras entre os dois mundos se abriam. Homens e mulheres acendiam fogueiras e usavam disfarces para não serem reconhecidos pelos fantasmas. Ofereciam alimentos e realizavam ritos para afastar o mal. O medo se tornou uma ponte, uma forma de negociar com o invisível. O que começou como terror virou tradição. Com o passar dos séculos, a superstição encontrou a religião institucional. O Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados foram sobrepostos a esse antigo festival, numa tentativa de cristianizar o que era pagão. Mas a essência permaneceu. O homem continuou a dialogar com o medo, apenas trocando os nomes. É assim que o Halloween sobrevive, adaptando-se a cada época, assumindo novas faces, mantendo o mesmo espírito. O medo que deveria levar à oração foi transformado em entretenimento coletivo. O problema é que quando o medo se torna costume, ele deixa de ser percebido. O coração se acostuma ao escuro. A Bíblia ensina que onde há temor de Deus, há sabedoria, mas o medo sem fé produz apenas confusão espiritual. O ser humano, sem o discernimento da palavra, começa a ver beleza onde há maldição e arte onde há engano. A festa se torna um santuário profano e cada fantasia se converte em símbolo de uma verdade distorcida. No contexto cultural daquela época, as máscaras não eram simples enfeites. Elas tinham um significado espiritual. Eram usadas para esconder a identidade dos vivos dos mortos, numa tentativa de enganar os espíritos. O disfarce era a fronteira entre o homem e o medo. Hoje as máscaras ainda estão presentes, mas com outro propósito: esconder o vazio da alma. O mesmo impulso que fazia os antigos celtas temerem os mortos é o que faz o homem moderno temer o silêncio, a solidão e o confronto com a própria consciência. O medo apenas mudou de forma, de sobrenatural para existencial. O homem contemporâneo não teme mais fantasmas, teme o espelho. Teme encarar sua própria fragilidade, sua falta de propósito, sua distância de Deus. Por isso transforma o medo em espetáculo. O que era espiritual se tornou psicológico. O que era ritual virou entretenimento. Mas a lógica permanece a mesma. O medo, quando não é tratado pela fé, sempre busca uma forma de ser celebrado. É a natureza caída tentando controlar o que não entende. Quando o medo é transformado em festa, a fronteira entre reverência e zombaria desaparece. O mundo se diverte com o que destrói sua alma. O riso serve de anestesia. A música cobre o som do vazio e a fantasia cria a ilusão de controle. É por isso que Deus sempre alertou seu povo a não se misturar com práticas que invocam o espiritual fora da aliança com Ele. Não aprendereis a seguir as abominações daqueles povos, dizia o Senhor. O perigo do Halloween não está apenas nas imagens, mas no hábito de tornar o medo algo belo. O medo nunca foi inimigo da fé. A ausência de temor santo é que é. Quando o homem celebra o medo, ele inverte a ordem divina. O que deveria levá-lo a buscar refúgio em Deus, o leva a rir dele. A festa se torna uma confissão pública de incredulidade. O medo, disfarçado de diversão, torna-se um culto disfarçado. E enquanto o mundo dança em volta da chama, poucos percebem que essa luz não aquece, consome. A Bíblia não condena a arte, nem a imaginação, mas ela condena a inversão dos valores espirituais. O Halloween é o reflexo de uma sociedade que transformou a dor em espetáculo, o medo em marketing e o oculto em identidade. O homem moderno se orgulha de ter superado as superstições antigas, mas continua escravo das mesmas forças. Apenas as nomeia de outro modo. O medo continua sendo o altar mais visitado do mundo. A diferença é que agora está cercado de risos e luzes coloridas.
O medo deveria ser o início da sabedoria, mas quando é celebrado, se torna o começo da insensatez. E é isso que esta geração precisa entender. O medo não foi feito para ser comemorado, mas vencido pela fé. Quando o homem teme a Deus, ele é livre do resto. Quando teme o resto, acaba se afastando de Deus. E todo o sistema que transforma o medo em festa está, na verdade, convidando o medo a permanecer. O riso que tenta esconder a escuridão é o mesmo que a mantém viva. O verdadeiro cristão não participa dessa celebração, porque sabe que onde há luz, as trevas perdem o direito de festejar. A linguagem invisível dos símbolos. Há uma linguagem que o mundo aprendeu a falar sem perceber. Ela não é feita de palavras, mas de imagens. É a linguagem dos símbolos, e poucos compreendem o poder que ela carrega. O Halloween é talvez o exemplo mais claro de como símbolos antigos continuam transmitindo mensagens espirituais, mesmo quando parecem inofensivos. Aquilo que os olhos veem como decoração, o espírito reconhece como declaração. Cada símbolo é um eco de uma crença, uma ideia, uma adoração. O problema é que, quanto mais a cultura evolui, mais o homem se convence de que símbolos não têm significado. Mas no mundo espiritual, tudo o que é representado comunica. A abóbora iluminada, o morcego, a máscara, o esqueleto, o sangue artificial. Todos esses elementos possuem uma origem, um propósito e um contexto. Nada surgiu por acaso. A abóbora com uma vela dentro, por exemplo, remonta às antigas tradições de usar caveiras iluminadas para guiar os espíritos perdidos. Quando o símbolo foi reinterpretado, ele manteve a mesma essência, a tentativa de controlar o invisível através da luz humana. É o homem dizendo que pode vencer as trevas por conta própria. O morcego, por sua vez, era o sinal da noite eterna, o mensageiro das trevas na mitologia celta e grega. O esqueleto representava o poder da morte sobre a vida, e a máscara simbolizava o disfarce necessário para sobreviver em um mundo onde o espiritual era temido, mas nunca compreendido. No contexto original dessas tradições, o símbolo não era uma simples figura, era uma invocação. Cada objeto colocado nos rituais carregava um pedido, proteção, poder ou comunicação com o além. Era a forma de uma sociedade sem revelação bíblica tentar dialogar com o que não podia controlar. E mesmo hoje, quando o sentido literal é esquecido, o símbolo continua evocando a mesma essência espiritual. O que muda é a consciência de quem o usa, não a natureza do que ele representa. É por isso que a palavra de Deus proíbe o contato com práticas que dão forma visível ao oculto. O símbolo é uma porta, e portas abertas, mesmo sem intenção, continuam sendo portas. Quando o homem diz que algo é apenas um símbolo, ele confessa sem perceber que já perdeu o discernimento. A Bíblia nunca trata o símbolo como neutro. O arco-íris, o cordeiro, o pão e o vinho, o sangue, todos são símbolos que revelam a presença e a aliança de Deus. Se o símbolo divino comunica santidade, o símbolo profano comunica contaminação. No reino de Deus, nada é só um objeto, tudo tem sentido. Quando o Halloween enche as ruas com imagens que exaltam a morte, o inferno e o medo, está pregando uma mensagem: a normalização das trevas. O problema não é o que as pessoas dizem celebrar, mas o que elas inconscientemente estão exaltando. O perigo dos símbolos é sua sutileza. Eles entram pela imaginação, moldam a estética e anestesiam a consciência. O ser humano acredita que está apenas participando de uma tradição, quando na verdade está sendo reeducado espiritualmente. A cultura faz o trabalho que antes era feito pelos sacerdotes pagãos. Ensina o povo a aceitar o que é impuro como se fosse parte da vida. É assim que o símbolo se torna ferramenta do engano. Quanto mais belo e inocente parece, mais facilmente cumpre seu papel.
De acordo com os registros arqueológicos de civilizações antigas, os símbolos eram criados para atrair ou repelir forças espirituais específicas. O homem fazia imagens do que temia, acreditando que ao representá-las poderia dominá-las. Essa lógica nunca desapareceu. O cinema moderno, as festas, os adornos, tudo segue o mesmo princípio. Quando uma cultura é fascinada pela morte, não é porque a entende, mas porque deseja torná-la familiar. O símbolo se transforma em ponte entre o medo e a curiosidade. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Essa declaração não se refere apenas à idolatria explícita, mas à comunhão inconsciente com aquilo que nega a santidade de Deus. Quando um cristão usa símbolos que foram criados para exaltar o medo, a morte e o engano, ele envia uma mensagem espiritual contrária à fé que professa. Não é sobre superstição, mas sobre coerência espiritual. Não se trata de proibir o que é cultural, mas de discernir o que é consagrado. A linguagem invisível dos símbolos é a gramática das trevas. Ela ensina sem precisar pregar. Ela conquista sem precisar ameaçar. O mundo ri das caveiras e das bruxas, mas o céu chora pela ignorância que tornou o mal um brinquedo. O cristão não pode se conformar com o que o mundo normaliza. Ele precisa olhar para cada símbolo e perguntar: isso reflete o reino ou celebra o caos? Quando a mente é transformada pela palavra, o discernimento se torna natural. A luz não teme os símbolos das trevas, mas também não se mistura com eles. No fim, a linguagem invisível dos símbolos revela uma verdade dolorosa. O homem moderno se esqueceu de que tudo o que comunica também consagra. O que sai da boca e o que sai das mãos refletem o que habita o coração. O Halloween é o altar onde o medo e a cultura se encontram. E os símbolos são as oferendas, pequenas, coloridas e encantadoras, que mantêm viva a chama de um antigo engano. O riso diante desses símbolos é a confissão inconsciente de quem ainda não aprendeu a discernir. O verdadeiro cristão não precisa fugir das imagens, mas precisa entender o que elas dizem. Porque quem entende o símbolo, entende o espírito que o criou, o disfarce da inocência. A estratégia mais antiga do mal nunca foi a força, mas o disfarce. Desde o Éden, a serpente não apareceu com chifres nem fogo, mas com aparência de sabedoria, com voz suave e um convite aparentemente inofensivo. O engano nunca se apresenta como mal. Ele sempre vem com rosto de inocência. O mesmo acontece com o Halloween. Por trás das cores, das risadas e das fantasias, há uma força espiritual silenciosa que opera na indiferença. O perigo não está na aparência da festa, mas no que ela normaliza, a mistura entre luz e trevas, entre santo e profano, entre o riso e a rebeldia espiritual. O disfarce da inocência é mais eficaz do que a própria escuridão. A escuridão assusta, mas o disfarce seduz. Quando o mal perde sua aparência assustadora, ganha espaço dentro da alma. O homem moderno acredita que o Halloween é apenas uma tradição cultural, uma brincadeira para crianças, uma data que movimenta o comércio e a criatividade. Mas a Bíblia não mede realidades espirituais pelo impacto econômico ou pelo valor simbólico que a sociedade atribui. Deus não olha para o que é aceitável aos olhos humanos. Ele vê o que está sendo exaltado no mundo espiritual. E o que o Halloween exalta é a estética das trevas. Em sua origem, o disfarce servia para confundir os espíritos. Hoje ele serve para confundir consciências. As fantasias transformam o mal em algo bonito, elegante, desejável. Bruxas, demônios e mortos são convertidos em personagens simpáticos e o que era temido se torna moda. É assim que o engano ganha força, quando a fronteira entre o bem e o mal é diluída pelo humor e pela arte.
A inocência se torna uma armadura falsa e o que antes provocava repulsa, agora desperta curiosidade. De acordo com o contexto cultural em que o Halloween se formou, a figura da bruxa representava a mulher que manipulava forças espirituais para obter controle sobre a vida. O símbolo era de rebelião contra a ordem divina. Com o tempo, a imagem foi suavizada, transformando-se em caricatura. Hoje, uma criança pode se vestir de bruxa sem saber que o arquétipo que ela representa é o mesmo que a Bíblia condena em 1 Samuel 28, quando Saul consulta a feiticeira de Endor e é rejeitado pelo Senhor. O mundo chama isso de mitologia, mas as Escrituras chamam de idolatria, uma tentativa humana de acessar o espiritual sem submissão a Deus. A inocência moderna é o disfarce mais eficiente do inimigo. Ela cria a sensação de que o pecado é irrelevante e o espiritual é simbólico. Assim, o homem se acostuma a brincar com o que deveria ser discernido. O apóstolo Paulo advertiu que Satanás se disfarça em anjo de luz. Isso significa que o mal pode se revestir de beleza, bondade e diversão para seduzir. O que está em jogo no Halloween não é uma fantasia, mas uma pedagogia espiritual, a normalização do profano. A cada ano, mais pessoas participam sem refletir, e quanto menos discernimento existe, mais o disfarce cumpre sua função. O problema não é a criança fantasiada, mas a cultura que a ensina a chamar o mal de diversão. Quando o discernimento é perdido na infância, a confusão espiritual se torna natural na vida adulta. O Halloween não é apenas um evento, é um treinamento coletivo para rir do invisível, para conviver com o medo e a morte sem esperança. A Bíblia nunca disse que o mal deixaria de agir. Ela advertiu que nos últimos tempos ele viria travestido de cultura e que muitos o aceitariam de bom grado. É por isso que o disfarce da inocência é tão perigoso. Ele transforma o engano em hábito e o hábito em herança. Quando o povo de Deus se mistura com as práticas das nações, o resultado sempre é o mesmo: contaminação espiritual. Em tempos antigos, Israel caiu não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque começou a tratar o pecado como algo comum. O disfarce da inocência faz exatamente isso. Ele banaliza o mal, tira o peso da transgressão e reveste o erro com humor. E quando o erro é engraçado, o arrependimento se torna improvável. A santidade não é uma estética, é uma postura. O cristão que entende isso não se impressiona com o que é culturalmente aceitável. Ele enxerga o que é espiritualmente real. O disfarce da inocência tenta ensinar que brincar com o mal não tem consequências, mas a Bíblia declara que um pouco de fermento leveda toda a massa. O mal não precisa ser adorado abertamente, basta ser tolerado. E toda vez que o mal é tolerado em nome da diversão, uma geração se afasta um passo da verdade. O disfarce da inocência é o sorriso do engano. Ele faz o homem acreditar que pode tocar as trevas sem se sujar, rir do pecado sem se afastar de Deus, celebrar a morte e ainda desejar a vida. Mas não há comunhão entre luz e escuridão. O que parece brincadeira é, na verdade, uma reeducação espiritual. E quem não aprende a discernir o disfarce acaba se tornando parte da encenação. O mal não precisa mais rugir como leão quando o homem aprende a rir do rugido, quando a cultura se torna altar. Toda cultura constrói seus próprios altares, mesmo quando não os reconhece como tal. Um altar não é apenas uma estrutura de pedra ou madeira. É qualquer lugar onde algo é exaltado acima da verdade. Quando o homem repete um ritual, ainda que o chame de tradição, ele está oferecendo algo. Tempo, atenção, emoção, desejo. E tudo o que recebe adoração, mesmo que inconsciente, se transforma em ídolo. O Halloween é um desses altares modernos.
Ele une milhões de pessoas sob um mesmo símbolo, não pela fé, mas pela conveniência cultural. É o tipo de celebração que se alimenta da indiferença. Ninguém crê de verdade, mas todos participam. É assim que a cultura se transforma em culto. Quando a cultura se torna altar, o entretenimento assume o papel de sacerdote. Ele dita o que deve ser celebrado e o que deve ser rejeitado. O homem já não precisa acreditar para adorar, basta consumir. Essa é a marca da idolatria contemporânea, a adoração sem consciência. O apóstolo Paulo alertou que aquilo que os gentios sacrificam o fazem aos demônios e não a Deus. Ele não falava de estátuas, mas de valores, costumes e práticas que se tornaram sagradas aos olhos de uma geração. Hoje, o altar é a tela, a liturgia é o hábito e a oferta é o tempo. Segundo o contexto histórico em que as festas pagãs se desenvolveram, o ritual não precisava ser explícito para ser eficaz. A repetição coletiva criava um campo espiritual, um ambiente de comunhão em torno de um mesmo espírito. Quando o homem celebra sem discernir o que está celebrando, ele abre portas que não entende. A cultura faz o papel do sacerdote antigo. Ela ensina, forma e molda a visão espiritual de quem participa. O problema é que, enquanto os antigos temiam os deuses, o homem moderno os imita e o faz em nome da diversão. A cultura se torna altar quando o entretenimento ganha mais autoridade do que a palavra. Quando o riso se sobrepõe à santidade, o altar muda de dono. O Halloween não precisa de invocações, pois já possui um ritual silencioso, a repetição anual da indiferença. Cada fantasia vestida, cada símbolo exibido, cada riso diante do medo é uma oferenda involuntária ao esquecimento do sagrado. O mundo celebra o que o céu lamenta. E a tragédia é que muitos cristãos participam não por maldade, mas por ausência de discernimento. O Senhor sempre advertiu seu povo contra o sincretismo, a mistura entre o santo e o profano. Quando Israel tentou unir os costumes das nações à sua adoração, o resultado foi juízo. Não porque Deus rejeitasse a alegria, mas porque a alegria sem santidade se torna idolatria. Hoje, a cultura ensina que fé e diversão podem coexistir sem limites, mas a cruz de Cristo não é um enfeite entre abóboras. É o símbolo de uma aliança que separa o que pertence à luz do que pertence às trevas. O cristão que entende isso não precisa de proibições. Ele apenas não negocia seu altar. Em toda geração, o inimigo procura transformar a cultura em uma liturgia disfarçada. Quando o povo de Deus perde a centralidade da adoração, ele substitui o altar do coração pelo altar da moda. O resultado é uma fé diluída, sem reverência, que se curva diante do riso do mundo. A Bíblia chama isso de adultério espiritual, a tentativa de servir a dois senhores. Mas quem conhece a presença de Deus sabe que o altar da cultura não pode coexistir com o altar da consagração. O mesmo fogo não queima em ambos. O mais perigoso sobre o altar cultural é que ele não exige renúncia, apenas conformidade. Ele convida o homem a participar, não a refletir. E enquanto o cristão ri, o mundo espiritual observa o que ele está oferecendo. O Halloween não é apenas uma festa popular. É a imagem de um tempo em que o homem consagra o medo, a morte e o engano como parte da normalidade. O altar não está nas ruas, mas nas mentes que já não discernem o que estão celebrando. A verdadeira fé não tem medo da cultura, mas também não se curva diante dela. A palavra de Deus é clara. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que o altar do cristão não pode ser construído com os tijolos do mundo. O discernimento é o fogo que consome o engano. Quando o crente entende que toda cultura tem um Deus, ele escolhe quem realmente será adorado. Quando a cultura se torna altar,
O homem troca o espírito por estímulo. Ele confunde presença com emoção, comunhão com espetáculo e chama a idolatria de arte. Mas a verdade permanece. Nenhum altar humano resiste à luz da santidade. O Halloween passará, as modas mudarão, mas o altar de Cristo permanecerá de pé. Porque enquanto o mundo celebra o medo, há um povo que celebra a vitória, e nesse altar o fogo nunca se apaga. A guerra que começa na mente. Toda batalha espiritual começa em silêncio, dentro da mente. Antes de o homem erguer um altar ou vestir uma máscara, ele já travou uma guerra invisível contra seus próprios pensamentos. O Halloween, com toda a sua estética e simbolismo, é apenas o reflexo externo de um conflito interno, o fascínio do ser humano pelo que deveria repelir. Essa guerra não é travada com espadas, mas com ideias, imagens e emoções. A mente é o campo de batalha onde o medo é cultivado, a curiosidade é corrompida e o discernimento é lentamente enfraquecido. O inimigo não precisa convencer o homem a adorar o mal, basta fazê-lo achar o mal interessante. A curiosidade é a semente do engano. O mesmo impulso que levou Eva a olhar para o fruto proibido é o que leva a humanidade a brincar com o que não entende. O Halloween funciona como uma pedagogia mental, ensinando o cérebro a associar o medo ao prazer, o escuro ao riso e o profano ao comum. O problema não está no evento, mas no condicionamento que ele produz. Quando o mal é tratado com leveza, a consciência espiritual é reprogramada. De acordo com estudos sobre a cultura antiga, os rituais de Samhain, que deram origem ao Halloween, tinham como propósito lidar com o medo por meio da exposição. Os povos acreditavam que, ao enfrentar o terror, o dominariam. O homem moderno faz o mesmo, mas de forma psicológica. Ele se cerca de imagens de morte, assiste a histórias de horror e chama isso de diversão. Mas no fundo, a alma continua sendo moldada. O coração se torna insensível e o medo, em vez de ser vencido, é normalizado. A guerra continua acontecendo, mas agora disfarçada de entretenimento. A mente é um campo espiritual. A Bíblia afirma que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que o inimigo sabe onde atacar. Se ele domina o pensamento, domina o comportamento. A estratégia é simples: substituir o temor de Deus pelo fascínio pelo oculto. O que começa como curiosidade se torna hábito, e o hábito molda o caráter. É assim que o inimigo prepara uma geração inteira para celebrar o que deveria ser lamentado. O campo mental é o lugar onde o Espírito Santo deseja agir, mas é também onde o mundo instala seus altares invisíveis. Cada imagem consumida, cada símbolo repetido, cada piada sobre o mal é um tijolo colocado nesse altar. Quando a mente se acostuma ao profano, o coração se torna cativo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele sabia que o verdadeiro campo de guerra não é físico, mas intelectual e espiritual. A guerra que começa na mente não se vence com esforço humano, mas com renovação espiritual. A palavra de Deus é a única arma que separa luz e trevas dentro da consciência. A mente sem a Escritura se torna vulnerável a qualquer influência. É por isso que a cultura moderna, mesmo sem perceber, funciona como um sistema de reeducação espiritual. Ensina o homem a rir daquilo que o destrói e a se identificar com o que o corrompe. E quando o medo é transformado em arte, o coração aprende a achar o pecado bonito. O maior campo de batalha do Halloween não está nas ruas, mas nos pensamentos que ele desperta. O homem que ri do mal, ainda que não o pratique, já deu um passo na direção da indiferença espiritual. E a indiferença é o terreno mais fértil para o engano.
O inimigo não precisa destruir a fé de uma vez, ele apenas a adormece. E o sono da fé começa quando a mente se acostuma com o que deveria confrontar. Há um princípio espiritual que muitos ignoram. O que alimenta a mente molda o espírito. Quando a alma consome o medo disfarçado de arte, o engano disfarçado de cultura e o profano disfarçado de diversão, ela vai perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo. O que antes incomodava passa a entreter. E quando o mal deixa de causar desconforto, o discernimento foi vencido. Mas Deus chama seu povo à lucidez espiritual. Ele convida o crente a renovar a mente para não ser moldado por este século. O cristão não combate pensamentos com pensamentos, mas com a verdade. É a verdade que desarma o medo e expõe a mentira. Quando o Espírito habita a mente, o medo perde o poder de manipular. O homem que entende isso deixa de ser refém da curiosidade e se torna um guardião da própria consciência. A guerra que começa na mente é silenciosa, mas suas consequências ecoam na eternidade. Cada pensamento é uma semente, e cada semente tem um fruto espiritual. O que o mundo planta com o riso, colhe com o caos. O Halloween ensina o homem a conviver com as trevas, mas Cristo o chama para ser luz. E luz não negocia com o escuro, ela o expulsa. Essa é a vitória que começa na mente, quando o crente decide não permitir que o inimigo more em seus pensamentos. O silêncio da igreja moderna. Há um tipo de silêncio que não nasce da prudência, mas da omissão. É o silêncio que se disfarça de tolerância, o mesmo que, com o tempo, se transforma em cumplicidade. A igreja moderna, em muitos aspectos, aprendeu a se calar diante do que deveria confrontar. Em nome da relevância, ela trocou o som profético pelo eco cultural. Enquanto o mundo celebra as trevas, em nome da diversão, muitos púlpitos preferem não tocar no assunto para não parecerem radicais. E assim, o mesmo espírito que animava os antigos cultos pagãos se tornou tema de festa em comunidades que carregam o nome de Cristo, mas temem desagradar os homens. O silêncio da igreja moderna não é ausência de palavras, é ausência de autoridade espiritual. Fala-se muito sobre amor, mas pouco sobre santidade. Proclama-se vitória, mas quase nada sobre arrependimento. E enquanto a mensagem se torna palatável, o discernimento desaparece. O problema não é a ausência de voz, mas o abandono da verdade. A igreja que se cala sobre o pecado perde a capacidade de curar. E quando ela perde a coragem de advertir, perde também o direito de orientar. Em outras épocas, a igreja foi conhecida por sua firmeza diante do paganismo. Nos primeiros séculos, os cristãos enfrentavam impérios e morriam para não se curvar diante dos rituais que celebravam os deuses da morte. Hoje, muitos se curvam diante do mesmo espírito, apenas com outro nome. As abóboras e fantasias substituíram os ídolos de pedra, mas o propósito permanece: celebrar o medo, a morte e a escuridão. O silêncio da igreja não é sinal de sabedoria, é sinal de acomodação. Segundo o contexto histórico dos avivamentos que transformaram nações, o poder de Deus sempre se manifestou quando a verdade foi proclamada sem medo. As eras de decadência espiritual começaram sempre da mesma forma, com o povo se acostumando com o pecado e os líderes tentando justificá-lo. Hoje, o Halloween não é apenas uma festa que invade as ruas, mas também um símbolo de um cristianismo que perdeu o senso de separação. O medo de ser criticado se tornou maior do que o temor de Deus. A palavra afirma que, se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Esse é o retrato da igreja que prefere o aplauso do mundo à aprovação do céu. Uma geração que canta sobre luz, mas participa das obras das trevas, que fala sobre graça, mas ignora a obediência. Deus nunca pediu uma igreja popular, mas uma igreja fiel.
A verdade, quando silenciada, se transforma em heresia prática. Não porque foi negada, mas porque foi esquecida. E o esquecimento é o solo onde o engano floresce. Há igrejas que transformaram o discernimento em intolerância e a firmeza em julgamento. Esqueceram que confrontar o erro não é falta de amor, é expressão de zelo. O verdadeiro amor não se cala quando vê o perigo. Ele grita, ele adverte, ele desperta. Jesus não foi crucificado por ficar em silêncio, mas por dizer a verdade que os líderes religiosos não queriam ouvir. A igreja que imita o silêncio do mundo perde o direito de representar aquele que é a palavra viva. O silêncio da igreja moderna é um sintoma de um coração dividido. Quer agradar a Deus, mas também quer ser aceita pelo mundo. E nessa tensão, prefere a neutralidade. Mas a neutralidade é impossível quando se trata da luz e das trevas. Quem não é comigo é contra mim, disse Cristo. O silêncio, portanto, não é apenas omissão, é posicionamento. E cada vez que a igreja escolhe o silêncio diante do pecado, ela prega uma mensagem: a de que o erro não é tão grave assim. De acordo com a linguagem espiritual da Escritura, o profeta é a voz que rompe o silêncio. Ele não fala para agradar, fala para despertar. Nos dias de Elias, o povo oscilava entre dois senhores. Hoje, o cenário é o mesmo, apenas com novos altares. O profeta de hoje não precisa enfrentar o fogo do Carmelo, mas o fogo da opinião pública. E muitos preferem a zona de conforto à cruz da verdade. Mas o Senhor ainda procura uma igreja que não tema o confronto, que pregue com lágrimas, mas também com firmeza, que ame com ternura, mas fale com autoridade, que não confunda relevância com condescendência, porque uma igreja que se cala diante do pecado é tão culpada quanto o mundo que o pratica. O silêncio, nesse caso, é a pregação do conformismo. O Espírito Santo está levantando uma geração de vozes que não aceitarão mais esse silêncio. Homens e mulheres que entendem que a mensagem do Evangelho não precisa ser atualizada para agradar a cultura. O Evangelho é eterno porque é imutável. E enquanto o mundo ri do medo, a igreja é chamada a lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando ela volta a temer a Deus, volta a falar com poder. E quando fala com poder, as trevas se calam. O silêncio da igreja moderna é o reflexo do medo de perder seguidores, não o medo de perder a presença. Mas uma igreja pode viver sem aplausos, nunca sem unção. O mundo não precisa de uma igreja simpática, precisa de uma igreja profética. Porque a palavra que o mundo rejeita é a mesma que o céu honra. O tempo do silêncio está terminando. O tempo de voltar a falar chegou. As sombras da religião sem discernimento. A religião sem discernimento é como uma lamparina sem óleo, ainda carrega o formato da fé, mas já perdeu o fogo que ilumina. É possível frequentar templos, cantar hinos, citar versículos e ainda assim viver espiritualmente cego. A pior cegueira não é a do mundo, é a de quem acredita que enxerga, mas já não percebe as trevas que o cercam. Essa é a sombra mais perigosa que existe, a da religiosidade vazia. Uma sombra que cobre o altar com aparência de piedade, enquanto o coração permanece distante de Deus. Nos dias atuais, muitos cristãos acreditam que participar de festas como o Halloween não tem relevância espiritual porque não acreditam nelas. Mas a fé não é o que define a realidade do mundo espiritual. É a obediência à palavra. O perigo não está em crer ou não crer, mas em agir sem discernir. O homem pode ignorar o sentido de um símbolo, mas o símbolo não ignora o homem. É o mesmo erro de Saul, que acreditou poder adorar a Deus à sua maneira. O resultado foi rejeição, não por falta de boas intenções, mas por falta de discernimento. A religião sem discernimento cria uma fé domesticada, moldada pelo conforto, não pela cruz.
Ela ensina o homem a acreditar em Deus sem precisar se submeter a Ele. É uma fé de conveniência que seleciona o que agrada e ignora o que confronta. Essa fé aceita o Halloween como diversão cultural, mas rejeita a separação espiritual que a Bíblia exige. Ela é uma fé de superfície, que prefere adaptar o Evangelho ao mundo, em vez de adaptar o mundo ao Evangelho. No contexto teológico das Escrituras, discernimento é mais do que percepção. É separação. A palavra grega diacrisis significa distinguir entre o que é de Deus e o que não é. Quando a igreja perde essa capacidade, ela deixa de ser coluna da verdade e se torna vitrine de opiniões. Uma religião sem discernimento pode até manter a liturgia, mas perde a presença. Pode manter o som, mas perde a voz. Pode manter o nome de Jesus nos lábios, mas já não o carrega no coração. O que mais impressiona é que essa cegueira espiritual se apresenta com aparência de sabedoria. Disse: não há problema, é só uma brincadeira. Não é pecado, é apenas cultura. Esse é o mesmo discurso da serpente. Uma distorção suave, uma justificativa lógica, uma paz sem santidade. O erro deixa de ser reconhecido porque a consciência foi anestesiada. E uma consciência anestesiada ainda tem forma de fé, mas já não sente o peso da glória. A religião sem discernimento transforma o altar em palco. O espiritual se torna espetáculo, e o que deveria gerar arrependimento passa a gerar aplauso. Assim como o Halloween disfarça o medo com risadas, a religião sem discernimento disfarça o pecado com emoção. Tudo parece vivo, mas é só movimento. A unção se torna performance. O fogo que purifica é substituído pelo fogo que entretém. O homem deixa de adorar a Deus e começa a se adorar dentro da própria fé. Segundo o padrão divino, o discernimento não é um dom opcional, é uma exigência para a sobrevivência espiritual. O próprio Cristo advertiu: olhai, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Isso significa que o perigo maior não está fora da igreja, mas dentro dela, quando a luz é confundida com sombra. A religião sem discernimento celebra o que Deus condena e chama de graça o que é concessão à carne. E quando isso acontece, o altar perde o poder de transformar. O engano religioso é mais sutil do que o engano mundano, porque se veste de verdade. Ele usa versículos fora de contexto, espiritualiza tradições culturais e cria justificativas teológicas para a desobediência prática. O inimigo não precisa que o cristão negue a fé, basta que ele a viva superficialmente. A fé sem discernimento é uma ponte quebrada entre a revelação e a prática. O homem diz: Senhor, Senhor, mas o Senhor não o reconhece porque suas obras negam sua confissão. Deus não busca religiosos, busca adoradores em espírito e em verdade. O espírito sem a verdade cai no emocionalismo, a verdade sem o espírito cai no legalismo. E ambos se tornam reféns das sombras. O discernimento é o equilíbrio entre os dois. Ele é o filtro que impede que o cristão se confunda com o mundo enquanto vive nele. Sem discernimento, a fé se torna uma caricatura. Mantém o nome de Cristo, mas reflete a mentalidade do século. As sombras da religião sem discernimento estão em toda parte. Estão no cristão que justifica o erro em nome da liberdade. Estão no pastor que prefere o silêncio para não perder membros. Estão nas igrejas que transformam doutrina em produto e arrependimento em opção. O Halloween é apenas o espelho de uma realidade mais profunda, uma fé que esqueceu o peso da santidade. O mesmo espírito que pinta abóboras nas ruas, pinta sorrisos nas almas que perderam o temor. Mas há esperança. O discernimento pode ser restaurado quando o Espírito Santo é entronizado novamente no coração. Quando o homem volta à palavra com humildade e pede olhos para ver, a luz penetra onde o engano reinava. O verdadeiro cristão não vive com medo do mundo,
mas também não negocia com ele. A fé discernida é a única que permanece firme quando tudo mais se mistura. E quando essa fé volta a brilhar, toda sombra perde seu poder. A vitória que as trevas não compreendem. As trevas nunca compreenderam a luz. Desde o princípio, tentaram apagá-la, mas quanto mais a escuridão se espalhava, mais a luz se tornava visível. A vitória de Cristo é a prova eterna de que o mal jamais triunfa, mesmo quando parece dominar. Essa vitória não é apenas histórica, é espiritual, constante, viva. Ela se manifesta em cada alma que escolhe a santidade em vez da conveniência, em cada mente que rejeita o engano e abraça a verdade, em cada coração que decide permanecer firme enquanto o mundo se ajoelha diante do medo. O Halloween, em sua essência, é a celebração daquilo que a cruz derrotou. Cada símbolo de morte, cada fantasia de escuridão, cada risada sobre o medo é um eco de um império que já caiu. O inimigo ainda tenta manter viva a aparência do poder, mas a sentença foi dada no Calvário. Quando Cristo disse, está consumado, ele não apenas encerrou um sofrimento, ele decretou o fim de toda a autoridade das trevas sobre aqueles que creem. É por isso que o verdadeiro cristão não teme o mal, ele o confronta com fé. A vitória de Cristo não é um conceito, é uma realidade que muda a atmosfera onde é proclamada. O mundo tenta ridicularizar essa verdade. Pinta o inferno de fantasia e a morte de arte. Mas o inferno não é tema de entretenimento, é destino para os que rejeitam a luz. A vitória do cristão começa quando ele entende que não está lutando para vencer, mas lutando a partir da vitória que já foi conquistada. Essa é a diferença entre religião e revelação. A religião tenta agradar a Deus por esforço. A revelação reconhece que Deus já venceu e nos convida a permanecer firmes nessa vitória. Em seu contexto original, a palavra vitória no Novo Testamento vem do grego nikao, que significa superar, conquistar, prevalecer pela fé. É o mesmo termo usado quando Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." A vitória de Cristo não elimina o conflito, mas redefine o resultado. A guerra espiritual continua, mas o desfecho já foi decidido. E quando o cristão vive com essa consciência, o medo perde o direito de governar seus pensamentos. As trevas não compreendem a luz porque não têm estrutura para suportá-la. A presença de Deus não precisa lutar contra a escuridão, ela simplesmente a expulsa. Assim como a aurora não pede permissão para nascer, a verdade não negocia com a mentira. Quando o Espírito Santo habita um homem, ele se torna uma chama viva. E essa chama, ainda que pequena, é suficiente para romper qualquer noite espiritual. O cristão cheio da luz de Cristo não precisa de amuletos nem de símbolos de proteção. Ele carrega em si a própria presença do Deus que é luz. O apóstolo João escreveu que as trevas não prevaleceram contra ela. Essa não é uma metáfora poética, é uma declaração profética. Significa que nenhuma estratégia do inferno, nenhuma cultura, nenhuma filosofia ou ideologia pode apagar o brilho da verdade. Por isso, a vitória que as trevas não compreendem é silenciosa, mas irresistível. Ela não depende de ruído, mas de presença. É o poder da santidade que destrói o engano, o som da oração que desarma o inferno, a firmeza do crente que, mesmo pressionado, não negocia sua fé. O inimigo tenta vencer pela aparência, mostra força, mas não tem autoridade. Grita, mas não tem voz no céu. Sua maior arma é o engano e seu maior medo é a verdade revelada. Ele não suporta a luz porque a luz revela. E onde há revelação, não há controle. É por isso que o diabo teme os filhos da luz, não porque são perfeitos, mas porque carregam dentro de si a presença daquele que é perfeito. A vitória que as trevas não compreendem
é a vitória do Espírito sobre a carne, da verdade sobre o disfarce, da cruz sobre o espetáculo. É a vitória de um reino que não precisa de datas nem rituais para se afirmar. Um reino que vence no silêncio, enquanto o mundo faz barulho, que avança na humildade, enquanto o inimigo exibe arrogância, que triunfa pela obediência, enquanto o mal se exalta pela rebelião. Essa é a glória do Evangelho, o poder de vencer sem precisar parecer poderoso. E quando o cristão entende isso, ele deixa de ser refém da cultura. Ele não vive reagindo ao mal, mas manifestando o bem. Ele não teme o Halloween, mas o discerne. Não foge das trevas, mas as confronta com luz. Ele não se vangloria de sua santidade, mas glorifica o santo que o habita. Essa é a vitória que o mundo não entende. A força que nasce da rendição, a coragem que brota da fé, a autoridade que vem do quebrantamento. A vitória que as trevas não compreendem é a vitória da cruz, um símbolo de derrota aos olhos do mundo, mas o maior ato de poder que o universo já presenciou. Foi no silêncio do Gólgota que Deus expôs publicamente o fracasso de todo o sistema de trevas. E até hoje, cada vez que um crente decide permanecer fiel em meio à zombaria, essa vitória é reafirmada. As trevas continuam tentando celebrar, mas celebram sobre um terreno onde já foram vencidas. O cristão que vive sob essa consciência não teme a escuridão. Ele sabe que o medo é apenas a sombra da ausência de fé. A luz que Cristo acendeu dentro dele é mais forte do que qualquer noite. O mundo pode rir, zombar, celebrar a morte, mas o crente sabe que a morte foi derrotada. E toda festa que exalta o medo é apenas uma lembrança do fracasso do inimigo. Porque há mais poder em uma alma que ora em silêncio do que em todas as vozes que celebram o caos. Essa é a vitória que o inferno jamais compreenderá. A vitória do Cordeiro que reina para sempre. Quando a luz entra, a mentira morre. A verdade não grita, mas quando chega, o silêncio muda de natureza. O que antes era sombra se dissolve. O que antes parecia enfeite se revela como engano. A luz não pede licença para entrar. Ela invade, expõe, purifica. Assim é o poder do Evangelho. Não apenas revela o erro, mas oferece redenção. Quando a luz de Cristo entra, a mentira morre. O engano não suporta permanecer em um coração onde a presença de Deus é real. A luz não é apenas uma força, é uma pessoa. É Cristo, o Filho do Deus vivo, a própria expressão da verdade que liberta o homem de todas as formas de disfarce espiritual. O Halloween é o retrato simbólico de um mundo que se acostumou à penumbra. A humanidade celebra o medo porque já esqueceu o que é a luz. Mas Deus ainda acende lâmpadas em meio à escuridão, e cada vida transformada é uma chama que desafia o domínio das trevas. Quando a luz entra, o engano perde seu encanto. O que antes parecia inofensivo, agora se revela ofensivo à santidade. O que antes era chamado de diversão, se mostra como distração. O que era considerado inocente, se revela como idolatria silenciosa. No contexto espiritual, a entrada da luz não acontece apenas no mundo, mas dentro do homem. É dentro do coração que a batalha final acontece. A Bíblia diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando o Espírito Santo sopra sobre essa chama, ela reacende e o homem começa a enxergar o que antes ignorava. Ele passa a discernir entre o que o mundo chama de normal e o que Deus chama de profano. A luz não apenas revela o erro, ela dá força para abandoná-lo. A transformação não vem da culpa, mas da presença. A luz de Cristo não acusa, ela desperta. O Evangelho não é uma mensagem de medo, é uma convocação à lucidez. É a revelação de que não há paz verdadeira nas trevas disfarçadas de alegria. Quando a luz entra, o medo é exposto como ausência de fé. E o engano se mostra frágil diante da pureza da verdade.
A mentira só tem poder onde há escuridão. E toda vez que uma alma se volta para Cristo, uma parte do império das trevas se apaga. Não há ritual, símbolo ou tradição que possa resistir à presença daquele que é luz do mundo. Quando Cristo entra, a escuridão não negocia, ela foge. Porque a luz não discute com a mentira, ela a destrói. Esse é o poder que o Evangelho oferece. A libertação não apenas do erro, mas da mentalidade que o sustenta. O homem que vive na luz não precisa temer o oculto, porque o que é revelado não o domina. O diabo sobrevive da ignorância, a luz se alimenta da verdade. E é por isso que o conhecimento espiritual não é luxo, é proteção. A mentira morre onde o discernimento nasce. O que Deus faz ao revelar a verdade não é humilhar, é curar. Ele não expõe o erro para destruir, mas para restaurar. A luz da graça não queima, purifica. Ela limpa a mente, reordena o coração e devolve ao homem a sensibilidade perdida. Quando o Espírito Santo ilumina a consciência, o pecado deixa de ser prazeroso e passa a ser doloroso. A alma desperta para a realidade de que tudo o que é separado de Deus é apenas ilusão. E nesse momento, a mentira perde seu trono. No final, o Halloween e tudo o que ele representa são apenas um lembrete de que o mundo continua tentando dar forma ao medo para esconder sua falta de fé. Mas a vitória da luz é inevitável. Mesmo que as trevas pareçam dominar, basta uma centelha para desintegrar toda a escuridão. Assim é a presença de Cristo em uma vida. Um toque, um sopro, uma palavra. E tudo muda. Onde havia confusão, há clareza. Onde havia culpa, há perdão. Onde havia trevas, há propósito. A luz de Cristo não apenas expõe o erro do mundo, mas também chama os filhos de Deus a se levantarem como portadores dessa mesma luz. O cristão não foi chamado para se esconder, mas para iluminar. Não para condenar, mas para revelar. Não para fugir das trevas, mas para vencê-las pela verdade. E a verdade não é uma ideia, é uma pessoa. Quando o homem encontra Cristo, encontra o sentido da existência. E quando o coração é tomado por essa presença, o mal perde o direito de permanecer. O Halloween passará. As festas, os símbolos, as máscaras, tudo se tornará pó diante da eternidade. Mas a luz que vem de Cristo jamais se apagará. Porque não existe noite capaz de resistir ao amanhecer da graça. A mentira pode durar uma geração, mas a verdade reina para sempre. Quando a luz entra, a mentira morre. E quando a mentira morre, nasce uma nova vida, limpa, lúcida e livre. Essa é a vitória final. Não o medo sendo vencido pelo riso, mas as trevas sendo derrotadas pela luz. Porque a última palavra nunca pertenceu à escuridão, mas àquele que disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida."